Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, vamos novamente aqui à nossa aula de odontologia hospitalar, a nossa primeira videoaula, que eu vou estar falando para vocês sobre o contexto legal, apresentar um pouco a disciplina para vocês, para que vocês possam compreender melhor a amplitude dessa especialidade da odontologia. Certo? Então, pessoal, vamos começar por essa máxima aqui, que traz a seguinte frase para a gente: não tratamos de dente num indivíduo, mas sim de um indivíduo com dente. Ou seja, ao interpretarmos essa frase, nós temos que pensar que o dente, a boca, a cavidade oral, o sistema estomatognático estão inseridos no corpo humano, assim como o coração, assim como o fígado, assim como o rim, qualquer órgão do corpo humano, o sistema digestório, geniturinário, renal. Então, pessoal, para que a gente saiba tratar corretamente, a gente tem que ter uma noção mínima do funcionamento do corpo humano, no que tange a anatomia, no que tange a fisiologia, no que tange a patologia, porque todos os procedimentos que a gente fizer, toda a terapêutica que a gente usar, seja ela medicamentosa, clínica, cirúrgica, vai afetar ou vai interagir com o sistema e não só com a área que a gente está trabalhando. E esse sistema é o corpo humano, certo? Então, pessoal, a odontologia, assim como a medicina e a medicina veterinária, ela é apoiada numa tríade, denominada tríade de responsabilidade profissional, que é o diagnóstico, a terapêutica e a alta do paciente. Interagindo com esses três procedimentos aqui, com essas três atividades, nós temos a preservação, ou os cuidados, ou o acompanhamento do andar do paciente, da circulação do paciente, no universo do diagnóstico, no universo da terapêutica. Aqui terapêutica pode ser medicamentosa, clínica ou cirúrgica, e até a alta do paciente. Então é uma tríade que define a responsabilidade profissional na procura da cura do paciente. Quando a gente fala de alta do paciente, a gente está relacionando com a cura do paciente, certo? Então a tríade é isso aqui: diagnóstico, terapêutica e alta do paciente. Certo? Prosseguindo. Essa tríade, pessoal, ela coloca a odontologia para o exercício profissional da especialidade médica, sem contudo ser de formação médica. Então nós somos inseridos num universo onde a gente vai tratar do começo ao fim um paciente, ou seja, fazer valer aquela outra máxima que diz que nós somos prescritores e infusores de medicamentos, assim como o médico o faz, mas sem necessitar da formação completa de um médico, certo? Então esse texto aqui diz claramente isso. Essa tríade qualifica a odontologia para o exercício profissional da especialidade médica. A gente não deixa de ser uma especialidade médica, sem contudo ser de formação médica. Correto? Então, pessoal, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, certo? OMS, olhem aqui no cursor, Organização Mundial de Saúde. Segundo a OMS, a especialidade médica é aquela que exercida por profissional da área de saúde, que, em lançando mão dos meios diagnósticos de qualquer natureza, exames laboratoriais, iconográficos, e aqui iconográficos quer dizer de imagem,
retratam a imaginologia, etc., chega através de hipóteses diagnósticas, HD, como a gente costuma dizer no dia a dia da profissão, hipóteses diagnósticas, a um diagnóstico final, propõe uma terapêutica, faz a preservação do paciente até a sua alta. Essa aqui é a autonomia de trabalho de um profissional de formação médica. Porém, nós, cirurgiões dentistas, podemos executar a mesma coisa sem sermos de formação médica, na área de abrangência da odontologia, que é o sistema estomatognático. Estoma, pessoal, é boca. Gnático vem da mandíbula, da articulação entre os maxilares. Então, é todo esse complexo que envolve essa região toda é chamado de sistema estomatognático. Certo? Prosseguindo. Muitas pessoas, vocês já ouviram dizer ou vão ouvir dizer, atribuem a profissão de cirurgião dentista, a formação do odontólogo, de paramédico, certo? Só que nós não somos classificados paramédicos, porque os paramédicos não pertencem àquela tríade, que é o diagnóstico, a terapêutica e a alta do paciente buscando a cura, certo? Então, o que diz o texto aqui pra gente? O conceito de paramédico não se enquadra à odontologia. Então, quando disserem para vocês assim, vocês da odontologia são paramédicos, não são médicos, não. Nós não somos paramédicos, nós não somos de formação médica, mas a gente pertence à tríade que trata de um paciente do começo ao fim na nossa especialidade. Nós podemos prescrever e infundir medicamentos. Tá? O paramédico não faz isso. Então lá, o conceito de paramédico não se enquadra à odontologia, pois o termo define atividades complementares, eles só complementam as atividades centrais do médico, não atuando na tríade que define a responsabilidade na procura da cura do paciente. Então isso aqui define muito bem o que é o paramédico. O paramédico só complementa atividades centrais. Quais são as atividades centrais? São as atividades que estão no contexto da tríade: diagnóstico, terapêutica, cura, alta, buscando a cura do paciente. Vocês entenderam? Então, como nós podemos fazer isso aí? No âmbito de atuação da odontologia, nós não somos paramédicos. Então, se algum desavisado alguma vez falarem isso para vocês, vocês já sabem responder com um conhecimento de causa. Tá? Continuando. Então, a tríade, mais uma vez, é isso aqui: diagnóstico, terapêutica, alta do paciente. A gente atua nesses três setores aqui e interagindo, interpenetrando esses três setores aqui, está o termo chamado preservação, certo? Ou seria acompanhamento do paciente, desde o diagnóstico até a sua alta, tá? Ou também cuidados com o paciente, seria a mesma coisa. Então, pessoal, além do médico, o cirurgião dentista é o único profissional da saúde que se enquadra na busca da cura, instituindo terapêuticas invasivas. Quais seriam? Medicamentosas, clínicas e cirúrgicas, na procura da devolução do paciente à sociedade em sua bionormalidade. E também, pessoal, o profissional médico veterinário na sua área de ação, ou seja, atendendo os animais irracionais, também se enquadram nessa tríade. Então, cada um na sua área de atuação são as três profissões: médico, cirurgião dentista e médico veterinário. São os únicos profissionais que compõem a tríade, atuam dentro da tríade. Se eu perguntar na prova para vocês, qual é a tríade que complementa as atividades centrais da área médica? Vocês vão responder: diagnóstico, terapêutica e alta do paciente buscando a cura. Essa é a resposta correta. Então já está todo mundo sabendo, certo? Nenhuma dúvida, né? Vamos prosseguir.
Pessoal, isso aqui é um dado importante, fala sobre dá uma pincelada aqui sobre legislação, tá? Então vamos lá. Existe o Jornal do Conselho Federal de Medicina, que é o CFM. Ele é um órgão oficial do Conselho Federal de Medicina. Ano 16º desse jornal, edição número 130, de setembro de 2001, tratou nessa edição sobre o ato médico. O que é o ato médico? O que os médicos podem fazer? O que é de exclusividade dos médicos? E, em sua página de capa, define esse ato médico. Como que ele definiu? Abre aspas. Diagnóstico de doença e tratamento de doentes são atos exclusivos de médicos, regularmente registrados e não podem ser delegados a outros profissionais, mesmo que da área de saúde. Olha aqui, ó, a parte para nós a mais importante desse texto. Com exceção para os de odontologia. Certo? Aqui eu escrevi a palavra exceção faltando uma letra. Vou corrigir depois. Falha aqui do professor. Falha de gramática. Tá joia? Eu vou corrigir, depois vou apresentar esse mesmo slide para você já no portal corrigido, colocando o C que está faltando aí. Meia culpa, meia máxima culpa. Então, pessoal, vocês entenderam? O Conselho Federal de Medicina admite que a odontologia também pertence a essa tríade, ou seja, tem a mesma autonomia para o ato médico no que tange a sua área de atuação. Tá? Esse texto aqui é bem claro quanto a isso. Continuando. Pessoal, negar a odontologia hospitalar seria também, de modo transverso, negar a sinonímia da engenharia hospitalar, da medicina forense, da patologia bucal, da fisioterapia hospitalar, da nutrição hospitalar, da farmácia hospitalar, etc. Ou seja, se nós pensarmos que dentro de um hospital não cabe a odontologia, nós também podemos pensar tranquilamente que não caberia nenhuma dessas outras áreas, que são áreas não médicas, e que nem participam da tríade de atuação médica. Ou seja, a odontologia hospitalar precisa cada vez mais ganhar corpo nesse país todo, principalmente nesses rincões aqui, que é o nosso aqui, o Mato Grosso, que nós somos considerados interior do Brasil. Por quê? Porque já está devidamente legalizado, já está normatizado a atuação da odontologia dentro do hospital. E quando eu falo isso, pessoal, eu não estou falando em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é uma dessas atuações da odontologia hospitalar. Eu falo nela como a endodontia, como atendimento a pacientes especiais, como a prótese, como a odontopediatria, como a odontogeriatria, como a periodontia, como a dentística restauradora. Qualquer uma das áreas de atuação da odontologia pode ser exercida dentro do hospital, desde que o paciente assistido tenha por imperativo clínico a necessidade de um suporte hospitalar para que o procedimento seja feito, seja qual for a especialidade, sem que ele corra risco de danos à sua saúde ou risco iminente de morte. Por quê? Porque um paciente pode ser um cardiopata grave, mesmo tratando com compensação medicamentosa, existe uma infinidade de cardiopatias. Então esse paciente, às vezes, ele não tem condições clínicas de ser submetido a uma extração dentária simples dentro do consultório odontológico, a um procedimento de raspagem periodontal, de cirurgia periodontal subgengival, dentro do consultório odontológico. Lá não tem uma estrutura que vai garantir a sobrevivência desse paciente, caso ele seja envolvido em uma intercorrência qualquer, devido ao risco que ele tenha, o grau de risco que ele tenha pela patologia apresentada. Uma
complicação hepática, um problema renal grave, um problema cardíaco grave, um problema neurológico grave, certo? O próprio paciente sindrômico, que já nasce com aquelas síndromes, uma infinidade de síndromes aí, são chamados de pacientes especiais, e esses pacientes de patologias de outros órgãos também são pacientes especiais, certo? Um paciente, por exemplo, vamos pensar aqui, um paciente tetraplégico, certo? Ele não é sindrômico, ele não tem nenhuma patologia, uma doença de base, ele ficou tetraplégico por conta de um acidente automobilístico. Mas tudo funciona normal dele, não tem nenhum problema cardiológico, ele não tem nenhum problema respiratório, para o quadro dele de tetraplegia. Porém, você acha que tem condições de tratar de um paciente tetraplégico dentro de um consultório odontológico? Fica muito difícil. Esse paciente precisa de um suporte médico, muitas vezes um auxílio no suporte ventilatório. Então, esse paciente é um paciente especial, certo? É um PCD, um paciente, uma pessoa com deficiência, e que de repente está precisando fazer facetas de prótese, facetas dentárias, ou 3 extrações, ou restaurar uma hemiarcada da boca dele, ou fazer uma raspagem em série de bolsas periodontais, ou um tratamento endodôntico de um canal triradicular, uniradicular, biradicular, com lesão ou sem lesão no ápice, uma lesão endopério, seja qual for a situação, certo? Então, a odontologia hospitalar é isso, pessoal. É a clínica geral, tá? Vamos trocar em miúdos aí. É a clínica geral dentro do hospital, clínica geral de odontologia dentro do hospital. Então, existem cursos de especialização e cursos de residência para formar o especialista em odontologia hospitalar, ou seja, é o cirurgião dentista clínico geral treinado para atender os pacientes em unidade hospitalar. Ponto. Essa é a melhor definição da área, certo? Continuando aqui, então. A portaria do Conselho Federal de Medicina 1493/98, preste bem atenção no ano, 1998, de 15 de maio de 98, ela dizia o quê? Que a internação hospitalar de pacientes se restringiria exclusivamente ao profissional médico, deixando o cirurgião dentista à margem das atividades hospitalares. Opa! Mas é que você falou agora há pouco, professor Marcelo, de uma outra que inclui a odontologia. Pois é, mas essa aqui é anterior àquela. Vamos voltar lá. Essa é de 98? Aquela lá é de 2001, tá? Então eu só voltei atrás no tempo aqui. Nessa época aqui, os médicos não queriam abrir mão, não queriam considerar o cirurgião dentista atuando dentro de um hospital, certo? Desde a internação do paciente. Porém, a odontologia não deixou barato, foi para cima, brigou, buscou entendimento e na plenária do CFM, Conselho Federal de Medicina, em novembro de 98, no mesmo ano, portanto, que ocorreu em Brasília, reverteu o quadro, revogando esta portaria anterior aqui e criando uma portaria nova, que é a portaria CFM/CFO, que é a portaria número 1536, essa aqui era 1493/98, que resgatou a legalidade do exercício profissional odontológico em ambiente hospitalar, ou seja, derrubou essa aqui e criou uma nova, tá? Então nós ficamos salvaguardados por essa portaria aqui. Posso perguntar na prova isso aqui também, tá bom? Continuando, quais são as áreas de abrangência da odontologia hospitalar? Eu falei agora há pouco aqui, antecipei um pouco esse texto aqui, mas vamos repetir aqui passo a passo. Por exemplo, nós temos a área de urgências odontológicas, certo? Nós temos uma área de tratamento clínico em pacientes especiais e sindrômicos, existem muitas síndromes, tá? E pacientes especiais, esse termo aqui é muito abrangente, não é só o paciente com problema neurológico, com déficit neurológico, aqueles que nascem com determinados retardos neuromotores, não é nada disso não.
é qualquer paciente. Por exemplo, um paciente tetraplégico, mas ele não tem nenhum problema neurológico do ponto de vista da cognição, ele é especial. Um paciente que tem um problema no coração, ele é especial. Um paciente que tem um problema no pulmão, ele é especial, certo? Continuando. Implantodontia. Ué, professor, implante dá para a gente fazer em hospital? Não, casos avançados, casos mais complexos, que já fica uma cirurgia já de um porte maior, ela sai de pequeno porte, já começa a entrar no universo da cirurgia de médio porte, já fica meio prejudicado, já fica meio contraindicado você fazer ela em consultório, certo? Por exemplo, uma cirurgia com uma enxertia grande, enxerto ósseo, uma colocação de vários implantes, você vai submeter o paciente à anestesia local, sem uma monitorização de pressão arterial, de saturação sanguínea, sem sedar esse paciente de acordo. É uma cirurgia mais extensa, então você já começa a botar em risco uma série de coisas. Então precisa estar levando ele para um centro hospitalar para poder fazer em segurança e ter uma chance de sucesso melhor. Quarta, cirurgia das deformidades dentofaciais, que são as cirurgias ortognáticas. Existem cirurgias ortognáticas que são pequenas cirurgias até de pequeno porte, mas elas envolvem, por exemplo, osteotomias. Você vai passar uma serra, uma broca de corte cirúrgico grande, aquilo vibra muito. Um paciente acordado, não dá. Quando eu falo acordado, o paciente só está com anestesia local, ele está totalmente consciente, ele não está com relaxamento muscular. Então não é muito indicado, né? Dá para a gente levar para o hospital um paciente desse aí. Por exemplo, a preservação do câncer bucal, diagnóstico das cirurgias patológicas, pacientes com cistos odontogênicos, não odontogênicos, pequenos, médios, grandes cistos, são cirurgias mutiladoras, que não dá também para estar arriscando fazendo em consultório odontológico. Tratamento odontológico sob anestesia geral, aí envolve praticamente todas as especialidades da odontologia. Tá? Por exemplo, uma criança, vamos falar de odontopediatria, uma criança com vários desses distúrbios de comportamento aí, vamos pensar numa criança inquieta, que não para, aquela criança hiperativa, outras classificações que são dadas aí para as crianças, que são de difícil controle. Você manter uma criança dessa por um determinado tempo de boca aberta para ser submetida ao tratamento odontológico, só no papo, só na conversa, não consegue. Tem que levar a criança, às vezes, para o centro cirúrgico, sedar a criança, para poder fazer o tratamento odontológico. Tá? Perfeitamente normal. Isso o profissional da odontologia hospitalar faz. Então, ele é um clínico geral, tratamento odontológico, que faz o tratamento odontológico sobre anestesia geral. Na maioria das vezes, é isso. Tá? Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que é a especialidade, por exemplo, que eu exerço, propriamente dita. É uma especialidade, a primeira área de atuação da odontologia que foi para dentro dos hospitais. É a especialidade número 1 da odontologia, que foi surgida primeiro. Tá? Em primeiro lugar, em termos de criação, é a bucomaxilo. Tá? É a mais antiga das especialidades odontológicas. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, atuação odontológica em hospital. Em março, 3 de março de 99, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Odontologia assinaram um texto que constava os seguintes dizeres. Vamos lá. O médico e o cirurgião dentista legalmente podem e assistirão, quando julgarem necessário, seu paciente na sua área de competência, entre parênteses, com liberdade para tratar sob anestesia local ou geral, efetuando a sua internação hospitalar, quando necessário, prescrevendo e acompanhando durante todo o período, bem como procedendo à sua alta, visto que são responsáveis pela cirurgia e resultado e consequência. Então, pessoal, isso aqui retrata bem a tríade da qual nós estamos inseridos, tá? Diagnóstico, terapêutica, alta do paciente buscando a cura
tudo envolvido com preservação do caso. Então, olha só, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Odontologia assinaram um documento que trazia esses seguintes textos aqui, esse seguinte texto aqui, com os seguintes dizeres. Isso em março de 1999, praticamente um ano depois daquela portaria, daquela plenária de 1998, certo? Então, com isso, pessoal, o que nós obtivemos? Para fechar a nossa aula aqui, que o nosso tempo já está praticamente esgotado, fez-se justiça e os direitos do cirurgião dentista foram mantidos. Tá? Então, esse é o start, pessoal, para que eu possa descortinar para vocês esse universo da odontologia hospitalar. Ou seja, é a odontologia que todos nós fazemos dentro dos nossos consultórios e ambulatórios, só que em ambiente hospitalar. Mas, professor, eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer. Não, pessoal. Como eu falei para vocês na videoconferência, a porta já foi aberta, a legalidade já existe a normatização para isso. Basta agora as representações de classe buscarem os seus espaços gradativamente e a gente ir assentando a nossa bandeira em cada um desses espaços aí. Tá joia? Então, pessoal, com isso aí eu encerro a aula. Agradeço a atenção de vocês. Vou postar essa aula no portal. Tá joia? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.